O Hunter Labrada mereceu mesmo vencer o Tampa Pro 2020? E o Dwayne Walker foi roubado? Nesse vídeo eu vou analisar com vocês, pose por pose, o Tampa Pro 2020, responder essas e outras perguntas. Vem comigo. O marketing digital e a presença online nunca foram tão importantes quanto estão sendo atualmente. O site com seu nome mostrando o seu serviço traz uma autoridade muito maior e um ar muito mais profissional. A Tena Web é a empresa que faz todos os meus sites, eles têm uma qualidade excelente e um preço super acessível para vocês. Vou deixar o link na descrição. Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Estou muito feliz que voltou a temporada, graças a Deus. Estou muito contente que voltaram os shows para a gente poder analisar poses, ver, comentar colocações, falar quem foi roubado, quem não foi, se teve alguém roubado, não teve. É muito bom poder fazer isso, muito bom poder voltar a fazer isso. E hoje a gente vai fazer um vídeo que muito tempo que a gente não fazia, análise de poses de um show. Vamos ver se o Hunter Labrada mereceu mesmo vencer e se o Dwayne Walker, que está todo mundo falando, foi realmente roubado. Vamos lá então analisar as poses. Esse vídeo aqui é um vídeo das finais do Tampa Pro, então eu vou rolar para vocês aí pose por pose. A gente vai pausando nos pontos de interesse para poder explicar um pouco melhor para vocês alguns detalhes aí. Antes de começar, quero só dar nome aqui aos bois, né? A galera. Esse cara aqui é o Phil Clahar, ficou em quarto lugar. Ficou em quarto lugar, eu acho que foi a colocação mais clara daqui de todos eles. Ele tem um físico legal, é bem dividido e tudo, mas é um cara já um pouco mais velho, tem a cintura bem larga, falta volume nas pernas. Então, apesar de ter alguns grupos musculares que chamam bastante atenção, ele era o cara que tinha o pior conjunto daqui. Aqui é o Hunter Labrado, o grande vencedor do show. O Yain Valliere, que ficou em segundo lugar, e o Dwayne Walker em terceiro lugar. Fico muito feliz, antes de começar, fico muito contente de, dentro do top 6, a gente teve o primeiro Hunter Labrada, segundo Yain Valliere, terceiro Dwayne Walker, quarto Phil Clahar, em quinto Ronald Gordon e em sexto Dorian Haywood. Desses 6 caras aí, somente o Phil Clahar não estava no meu radar, eu acabei não falando, falei de todos eles e coloquei todos eles como possíveis colocados aí no top 6 dentro do meu vídeo de preview. E fico muito contente aí que esse pessoal conseguiu realmente se firmar nas primeiras colocações. O terceiro lugar, o Dwayne Walker, ele demorava muito para entrar nas poses, ele sempre entrava atrasado nas poses, enquanto os caras estavam segurando, ele entrava, então os árbitros tinham menos tempo de olhar. Como é um físico bonito, uma estrutura interessante, o que mata nele é o tronco muito curto e membros muito alongados. Isso é sempre complexo para o fisiculturista. Fora isso, ele tem musculatura com ventres bem arredondados, articulações pequenas, a musculatura bem arredondada, a gente percebe bem separada, bem cortada. É um físico bonito, é um físico bem interessante. Tem uma certa estética muscular? Tem, mas ele não tem uma estética estrutural. Apesar de ter ombros bem largos e cintura bem estreita e ter aqui talvez o melhor frame em X, esse lance de ter o tronco muito curto e as pernas muito alongadas, como eu falo no meu vídeo de análise de frame, atrapalha bastante o Dwayne Walker na hora da colocação. Tem outros fatores também, vamos analisar aí pose a pose. E agora a gente vai ter realmente as primeiras poses compulsórias, duplo bíceps de frente. Reparem, todo mundo armado, o Dwayne Walker ele vai armar a pose bem depois, bem devagar. Vou deixar rolar. Então, as outras pessoas têm mais tempo de ficar na pose do que ele. Vou voltar aqui no duplo bíceps de frente. Ele chama atenção aqui para os cortes nas pernas. E armou a pose. É uma pose muito boa. O que acontece? Muito foi questionado se o Hunter Labrada mereceu realmente vencer o Yain Valliere. Ele mereceu, sim. É um físico mais completo, mais estruturado, estava mais seco. Muita gente falou que ele não chegou tão seco assim. Eu concordo que ele não tenha chegado tão seco assim no show. Porém, o que acontece, eu acho que foi o seguinte, ele chamou muito a atenção nas fotos e vídeos antes do show, que ele fez em postagens, em fotos e vídeos. E aí ele fez com que todo mundo tivesse uma expectativa muito elevada com ele em relação a condicionamento. E a gente sabe, isso aí é uma história já que quem é mais velho de guerra sabe, quando o cara começa a postar muita foto seco, com frequência, dias e semanas antes do show, quase nunca esse cara vai chegar tão seco no dia do show quanto ele chegou nas fotos. Tem imagens do dia depois do show dele fazendo uma sessão de fotos, ele estava mais seco do que no show também.
Então, não sei se é uma questão psicológica, que o cara fica nervoso no dia e depois ele tá mais relaxado no dia depois do show, se é algo realmente de errar estratégia. É muito comum acontecer isso dentro do fisiculturismo. Então a gente vê aqui esse vídeo do Hunter Labrada com o pai dele, o Lee Labrada, um dia depois do show. Muito ao glúteo fibrado, tríceps fibrado, muito mais seco do que no dia do show realmente. O pai dele também bem seco. Olha só aqui essa pose, olha a separação muscular, olha só olha essa pose de duplo bíceps de costa, duplo bíceps de frente. Um aspecto muito mais empedrado, claro que aqui a iluminação valoriza um pouco mais, mas dá para perceber que ele está mais seco, com menos líquido sob a pele, um dia depois do show. Então o Hunter chamou atenção por isso, de estar muito seco antes, não estava tão seco assim, mas foi o suficiente para vencer. Tem um bom conjunto, tem uma melhor estrutura aqui, musculatura mais arredondada do que o Yain Valier, por exemplo, que veio muito mal nas prévias. Parece que foi por pouco, mas não foi. O Yain aí tinha que ter melhorado muito para ter vencido o Hunter Labrada. Uma coisa que é bem questionável é a seguinte: o Dwayne Walker, na minha opinião, merecia ter ficado em segundo lugar, na frente do Yain, mesmo com alguns problemas no físico dele. Um dos problemas notáveis aqui do Dwayne Walker, braços pouco volumosos, braços pequenos em relação ao resto do físico, tá? Ele tem membros muito longos, então esses braços e pernas precisam de muito volume para parecer cheios. Sempre tenho em mente, pessoal que está começando a ouvir o canal agora, que tem tanta experiência em analisar físico assim, sempre é tudo relativo, o braço dele é gigante quando comparado com o meu braço, comparado com o seu braço, mas quando a gente coloca o braço dele aqui em comparação com o resto do físico, é um braço que parece pequeno e precisaria de mais volume para ter mais proporção com o resto do corpo. Então a gente tem aqui nesse quesito o Yain e o Hunter Labrada com físicos mais bem acabados e proporcionais, com os frames mais cheios nesse sentido. Quando esse cara aqui encher o frame dele, colocar mais músculo, o Dwayne Walker competia na 212 até pouco tempo atrás, e pelo que eu ouvi, ele pesou pouco mais de 212 libras, com quase a mesma altura do Hunter Labrada, que pesou 253 libras. Então esse cara, imagina esse cara com 30 libras, com 15 quilos a mais de músculo nesse frame. Esse cara sim pode ser o futuro. Ó, bonito, né? Bem separado, é um físico mais agradável de ver, com certeza. Na expansão de dorsais, vou pausar aqui, mais uma vez, é um físico legal, bem separado, bem cortado, porém, proporcionalmente falta volume para coxas e braços, um volume que o Hunter Labrada tem, um volume que o Yain, sei, hein? Sei. Essa pose aqui eu gosto muito mais do Dwayne Walker do que do Yain. O Yain ele encolhe muito os ombros aqui, né, na hora de fazer as poses. O Yain nas poses de frente, quando ele vai fazer assim, ele fecha muito aqui, diminui a largura dele, ele não deixa o negócio aberto. Na pose muscular também, parece que ele faz assim e o peito fica mais estreito. O Dwayne Walker é um cara muito mais largo e sabe se utilizar disso. E vocês vão reparar uma coisa quando eu voltar naquela imagem, que o Dwayne Walker, por ter o tronco muito curto, ele levanta muito o peito e faz isso para dar a impressão de tronco mais longo. Também tem isso, também falo sobre isso, essa dica no meu vídeo sobre análise de frames e estrutura. Vou deixar o link em algum lugar para vocês aqui. Quem quiser saber mais sobre isso, procura os vídeos aí, porque tem muita informação naqueles vídeos. E aproveitando, tá vendo o vídeo aí? Tá gostando? Tem informação legal? Deixa o seu like para mim. Tá gostando do vídeo? Tem informação legal? Se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. Nessa pose aqui, mais uma vez, o Dwayne Walker, ele tá, tudo bem, ele tá mais próximo da câmera, a gente tem uma câmera mais próxima da lateral aqui, ele tem um frame X muito melhor do que o dos outros, isso é uma questão estética muito boa. Então nessas poses onde os braços não estão tão esticados assim e ele consegue condensar um pouco mais o frame dele, ele fica bem, mas ainda falta volume de membros. Mas aqui, mais uma vez, é uma pose boa que, na minha opinião, daria o segundo lugar a ele no lugar do Yain. A gente vê, né, o Hunter mais seco do que eles. Um outro detalhe no físico do Dwayne Walker é que ele estava com uma fina camada de água sob a pele, uma camada um pouco maior, um pouco mais espessa de água do que Yain e Hunter Labrada. Isso também contribuiu para que ele ficasse na terceira colocação. Aqui a gente, mais uma vez, como a perna dele é muito mais comprida, muito mais alongada, ele flexiona muito mais o joelho para se manter. A gente viu, está todo mundo na mesma linha de quadril, mas ele teve que flexionar muito mais o joelho para isso. Isso os árbitros percebem, isso joga ele para frente, quebra um pouco aquela harmonia
da pose, a gente vê, ó, o Hunter, ele também não tá perfeito aqui na pose, mas ele não tem que jogar tão pra frente a perna, ele fica um bloco melhor, fica uma forma em V um pouco melhor aqui. Tem essa camada de água que tira um pouco dos detalhes, a gente vê que tem um braço que até tem detalhes aqui, um peitoral fibrado, se ele tivesse mais seco seria bem interessante de ver esse cara. E o Hunter, mais uma vez, completo, bom volume de coxas, bom volume de braço, peitoral de lado aqui legal, usando o peitoral que ele não tem rompido, né? Uma pose legal, uma coisa que eu quero chamar a atenção, mais uma vez, glúteo do Hunter muito fibrado, muito seco, femoral fibrado, panturrilha gigante vascularizada, o Yain não estava tão fibrado assim, dorsais precisam melhorar, dorsais do Hunter também precisam melhorar. A gente vê aqui que ele está puxando, a gente vê ó, a lombar, os diretores de espinha estriando, mas a gente não vê a parte baixa do grande dorsal fazendo um degrau muito grande. Ele precisa ganhar essa parte baixa do dorsal. O Dwayne Walker, o glúteo não está fibrando muito, tá um pouco. A gente vê que tem um pouco de líquido na região dos femorais também, então ele não está super seco. E a gente vai perceber depois que armar a pose também, mais uma vez, que fica bem evidente a falta de volume nas pernas. Porém, os grandes dorsais desse cara chamam muito a atenção, ó. Mesmo sem fazer tanta força, mesmo sem contrair tanto, e percebendo que tem uma camada de água, a gente vê o contorno direitinho do grande dorsal, ó. O grande dorsal, tá vendo? Tem uma sombrinha aqui. Aqui é a borda superior do grande dorsal. Vem aqui, a gente vê todo ele muito espesso, a gente vê a parte baixa dele, foi até uma sombra, ó, dos dois lados, de tão espesso que ele é de cima e embaixo. Então ele tem dorsais, ele tem costas muito mais completas, região das costas, não a pose de costas inteira, muito mais completa do que os outros dois meninos aqui que ficaram na frente dele. Ele vai armar. Vou travar aqui mais uma vez, a gente vê mais uma vez o glúteo do Hunter chamando muita atenção, muito fibrado, femoral muito fibrado, e aí falta detalhe em tudo. E aqui nessa pose também dou a vitória para o Dwayne Walker sobre o Yain. A gente vê que o Hunter ele posa muito melhor, ele faz aqui os movimentos da pose de costa muito melhor, a gente vê essa aba superior, essa porção superior aqui do grande dorsal bem separada da parte superior das costas, isso é legal, é importante, o Yain a gente quase não vê, e o Dwayne Walker, mesmo tendo dorsais muito melhores, aparece menos, porque ele posa mal os dorsais. Reparem numa coisa, quando o Hunter faz a puxada do dorsal. Ele puxa o dorsal aqui, e aí ele gira, ele faz uma rotação externa, gira o braço aqui, e desce o ombro para poder travar e mostrar bem o grande dorsal. Então ele puxa, desce, faz a rotação e desce o ombro para engajar mais o grande dorsal e mostrar isso melhor. O Dwayne Walker, ele só puxa e fica com o braço assim, ó. E aí ele não consegue mostrar todo o detalhe que ele poderia mostrar nessa pose. Então, isso é importante. Muito bodybuilder, principalmente os grandes, não tem essa mobilidade de rotacionar tanto assim o braço e conseguir baixar o ombro. Então, eles perdem um pouco também nesse sentido aí de conseguir mostrar mais detalhes por não conseguir posicionar direito a pose. Olha só. Ó como labrada. Puxa, rotaciona externamente, desce um pouco o ombro. Olha aqui o Dwayne Walker, ele até tenta fazer isso, ele não consegue tanto assim. Ó, vamos ver de novo o Dwayne Walker agora. Puxou, levantou. Viu que ele não desce o ombro, nem rotaciona o braço. Ele tenta fazer um pouco no final, mas ele tenta fazer isso de que maneira? Tenta fazer isso se inclinando para trás, sem necessariamente girar o braço. Próxima pose, expansão de dorsais. Mais uma vez, eu sempre falo que essa pose aqui, essa puxada, essa remada devia contar pontos, porque a gente consegue ver muito bem o desenvolvimento baixo dos grandes dorsais. O Yain tem uma sombrinha aqui, ó, dá para perceber um pouquinho de detalhe. O Hunter não tem praticamente nada de detalhe na parte baixa dos dorsais, tem que melhorar muito isso. A gente vê dobras aqui no glúteo, né? Apesar dele estar com o glúteo bem fibrado, não está super retido, mas a gente vê que sobrou um pouco de pele aqui. Em algumas poses tem dobras aqui também
na região lombar. O Yain estava mal, né? E o Duane, mais uma vez, a gente vê uma separação aqui dos grandes dorsais bem legal. Até me lembra um pouco aqui no Duane Walker, essa hora aqui que ele puxa, que ele para, que tem só esse grande dorsal. É lógico, vamos manter aí as proporções, né? Lembra aquela foto do Coleman no Mr. Olympia, icônica que ficou. Então esse cara, eu gostei dele, viu? Gostei bastante. Acho que quando ele colocar volume, que ele precisa colocar aí mais uns 10, 15 quilos, né? Nesse frame, nessas pernas e braços, ele vai ser um cara bem competitivo aí, pessoal. E aqui na expansão de dorsal, a gente vê ó, dobrinhas aqui de pele no Hunter, né? Mas a gente vê muito completo o físico dele, panturrilhas femorais bem cortadas, glúteo bem estriado, o dorsal, que não é uma parte forte dele, mas está bem balanceado. O Iain, a gente não vê detalhe em nada, vê aqui o femoral, mas não vê corte nenhum, glúteo não vê corte nenhum, aqui também não tem nada. O Duane Walker, apesar de também ter um físico bonito, fica evidente a falta de volume nas pernas dele nesse tipo de pose, e isso machuca bastante ele. Fica evidente a falta de volume nos braços, e talvez ele poderia trabalhar um pouco melhor as poses de costas dele, pois ele tem um grande dorsal, mas não consegue mostrar isso direito. E o quarto lugar, o Phil Clark, bela expansão de dorsal, né? Mas é um físico que é bem desproporcional e bem esquisito. Nesse momento até agora, a gente vê claramente que sim, o Labrada devia ser o vencedor, mas que o Duane Walker devia ter ficado em segundo lugar, pelo menos na minha opinião. Se vocês discordam disso, quero saber a opinião de vocês, quero que vocês comentem aí, contem aí a sua opinião, contem os seus argumentos, é sempre bom discutir. E vamos ver aqui a pose de tríceps de lado, mais uma vez, parando aqui o vídeo. O Hunter, coxa, esse volume de coxa daqui para cá bem grande. Não tem a melhor linha de cintura aqui, a melhor linha de cintura quem conseguiu fazer foi o Yain, mas tá até bem marcado, tem braços bons. Ele tem um buraco, um calombo no peitoral que todo mundo pergunta, ele teve uma ruptura de peito bem novinho, ele fez uma cirurgia nesse braço esquerdo, mas foi o tendão do bíceps, o tendão da cabeça longa que se insere aqui em cima e tá bem, segundo ele. E o Duane Walker, uma camada de líquido sobre a pele, a gente vê aqui, fica mais aparente agora um pouco. E aquela história, volume, é um físico lindo, físico muito promissor, que devia ter ficado em segundo lugar, mas precisa de ganhar volume. Quando ganhar volume vai ser legal. Abdominais e coxas. Olha só, o Hunter já puxou aqui. Ele sabe que não é a pose de frente não é a melhor para ele. Ele já puxou de lado de uma vez, nem ficou brincando muito. O Yain já puxou de lado também. Então aqui eles mostraram os serráteis anteriores, os oblíquos. O Hunter também. Oblíquos bem fibrados, serráteis anteriores aparecendo, abdominal aqui, dos gominhos, quadríceps fibrado. E o Duane Walker ficou nessa aqui, ó. Essa pose, abdômen contraído, sem fazer muita coisa, as coxas aqui paradas, sem muita movimentação. Tem boas coisas, mas precisa de melhorar bastante ainda. E aqui também deu uma pecada nessa pose, só bem depois que ele foi puxar os oblíquos. Bem depois mesmo. E aí também não foi nada tão impressionante assim quando comparado com os oblíquos dos dois. Eles já tinham mostrado bastante aqui. O Hunter com veias e aí com veias, e ele ficou meio a desejar aqui nesse quesito. E agora vamos ver o Most Muscular. Vou pausar aqui. Nessa pose do Most Muscular, o Phil Clark lembra até um pouco o Phil, né? O outro Phil. O peitoral fibrado, volumoso, ombros, braços bem separados, mas não é um físico que flui muito bem, não estava também extremamente bem condicionado, acabou ficando no quarto lugar, muito bom, mas eu acho que não era ali para ele ter ficado realmente na frente de um desses caras. Aqui, o Hunter, bem vascularizado, puxou aqui o volume de peitoral, veias, braços, chamou o volume de coxa, panturrilha, bem consistente, estava escorrendo água a essa altura dele.
O Yain com essas poses muito ruins de peitoral, né? Você vê que ele estava sofrendo aqui, ele não estava feliz nesse show. Um físico com um aspecto bem esquisito, enfim, não foi bem. E mais uma vez, Dwayne Walker falando, eu merecia o segundo lugar, olha só, me chama para segundo, me chama para segundo. Eu acho que ele tinha que ter ficado pelo menos em segundo lugar. A gente vê aqui o potencial dele, olha só, a largura de ombro, o volume que ele pode conseguir. Imagina esses braços batendo o volume. Imagina esses braços maiores e bem mais secos, que aqui a gente vê cada vez mais que tinham uma camada de água realmente, embora o peitoral estivesse bem fibrado. Imagina essas coxas bem maiores, é uma estrutura que vai chamar muito a atenção. E essa aí foi a última pose. A gente entende um pouco melhor, nem sempre o tamanho do frame e o que a gente acha que é um físico bonito vai necessariamente ser um físico mais completo e com um conjunto melhor. Quem manda, no final das contas, é o conjunto, é a combinação de vários fatores. E é isso aí, Hunter Labrada venceu. Muita gente ficou decepcionada porque ele não mostrou o que estava falando tanto assim na internet, mas parece que tem sido assim ultimamente no bodybuilding. Muita expectativa e quando chega no palco nem sempre isso se realiza. Falta agora ver como que esse cara vai se dar no Olímpia, como que ele vai ficar perto dos outros. Muito se falava em top 5 do Mr. Olympia e não sei o que, mas pelo que a gente viu nesse show, talvez top 5 do Olympia esteja um pouco mais longe e não seja tão cedo ainda. Tem potencial? Tem potencial, é um labrada, tem pedigree, tem nome. Isso impulsiona um pouco, isso ajuda, é inegável, mas ele também tem que ter qualidade. É um cara jovem, então eu creio que a gente vai ver coisas muito boas do labrada no futuro ainda. E esse Dwayne Walker é um cara pra gente ficar atento com ele, porque se esse cara conseguir botar esse volume que ele precisa, que falta pra ele, e ele acabou de sair da 212, vai precisar de um tempo aí, se ele não tiver pressa e fizer tudo direitinho. Apesar de ter o tronco bem estreito e membros bem alongados, esse cara pode ser um fator aí bem importante e um cara que pode chegar muito bem no Olímpia nos próximos anos. Sou Miguel Chaim, vou ficando por aqui, quero saber a opinião de vocês em relação a isso e se gostou, se inscreve no canal.